você. Em toda Alagoas tem, mas porque a gente quer o bem. E esse bem querer é fazer mais por você. Faz, coração. Faz, dá pra ver. Vai sim! Quem trabalha por você. Faz, coração. Faz, dá pra ver. Olha aí. É o governo que não para. Quem trabalha por você. Governo de Alagoas, o governo que faz por você. Muito boa tarde para você que é fã de futebol, para você que é fã de outros esportes. Estamos chegando com mais uma edição do Gazeta News Esportes aqui no nosso canal 525 da NET Claro, Gazeta News, e também no YouTube Gazeta News AL. Você pode estar estranhando, porque hoje não tem Orlando Batista, mas calma, você que é fã do Orlando, que eu estou aqui cuidando de tudo, ele me pediu para cuidar de tudo aqui e hoje estaremos na apresentação do nosso Gazeta News Esportes. Uma hora dessas, o Orlando já está chegando em Pernambuco, meu filho. Vai curtir o forrozinho lá, o São João, que vai ser muito legal esse São João aí pro Orlando. Enquanto a gente aqui segura esse pepino. Jogaram o pepino e a gente pegou para trazer mais essa edição do Gazeta News Esportes. E hoje tem muita coisa pra gente falar. Tem CRB entrando em campo daqui a pouquinho. Asa, CSE e CSA jogam apenas no meio de semana, mas tem muita informação também. E claro, tudo que acontece na Copa América. Teve mais um jogo na noite de ontem, um jogo chato, mas que a gente conseguiu acompanhar e trouxe também alguns lances. É o nosso Gazeta News Esportes, chegando para a edição especial de sábado. Para você que acompanha a gente no YouTube, pode sim deixar o like, pode mandar uma mensagem para a gente e, claro, se inscrever no nosso canal aqui, o nosso Gazeta News AL. E também vai lá no Instagram, o nosso novo Instagram, Gazeta News, trazendo todas as informações. Tem informação do Gazeta News Esportes, informação também do nosso Ronda Alagoas, do nosso Gazeta News Manhã, de São Tarde. Tem muita coisa para você curtir aqui no nosso canal Gazeta News. E olha, o principal assunto de hoje é CRB e Guarani. Jogo importante pela Série B do Campeonato Brasileiro, porque as duas equipes estão na zona de rebaixamento da competição. O Guarani é o lanterninha, só tem uma vitória em 11 jogos. Já o CRB está num momento difícil, não vence fora de casa, mas volta ao estádio Repelé para tentar buscar um resultado positivo. Então, um jogo bom, jogo legal na tarde de hoje, a partir de 17 horas, essa partida acontece aqui no estádio Repelé. E a novidade é que estaremos lá, claro, com certeza, o nosso timaço na Gazeta vai acompanhar tudo dessa partida, com narração de Luciano Barbosa. Eu estarei nos comentários. No plantão esportivo tem o nosso Matheus Guimarães e, claro, o nosso âncora Valmari Vilela, além dos repórteres. Júnior Tenório comanda a equipe do CRB, enquanto o Arne Oliveira vai trazer todas as informações da equipe do Guarani, que é o Bugre. Então, pode acompanhar a nossa super jornada esportiva no YouTube Gazeta FMAL. No YouTube a gente começa a partir de 16 horas, uma horinha antes do jogo, vai ser nosso pré-jogo super especial. E às 4h30 a gente já inicia nossa super jornada na Gazeta FM 94.1. E para começar a falar desse CRB e Guarani, a gente vai trazer os treinamentos do CRB. A equipe regatiana está fazendo aí um trabalho muito específico, teve pouquinho tempo de treino. A equipe do técnico Daniel Paulista teve apenas 2 dias para treinar, porque nesta semana, na última terça-feira, acabou enfrentando a equipe do Paysandu lá na Curuzu. Então, a viagem foi longa, o CRB saiu de lá na terça-feira pela noite, chegou na manhã de quarta-feira em Maceió e aí só treinou quinta e sexta-feira. Ontem foi o último trabalho e o técnico Daniel Paulista tem algumas dúvidas, sim. Vamos lá, Dritão, olha aí os treinamentos do CRB e a gente consegue ver algumas dúvidas do treinador regatiano. Alguns jogadores não aparecem nas imagens, como o William Formiga e o Facundo Labandeira. Esses 2 jogadores não devem entrar em campo hoje contra a equipe do Guarani. Então o CRB vai fazendo um trabalho um pouco mais específico. É um trabalho muito mais de recuperação física. A equipe do CRB está passando por esse momento, muitas viagens, muitos problemas também envolvendo o departamento médico, mas também tem retornos. Nem tudo é ruim para a equipe do CRB. O volante Caio César e também o volante Caio César já está disponível para disputar a partida. O Simon não, o zagueiro Simon. E essas informações exclusivas do nosso Júnior Tenório, com certeza,
está aí acompanhando a gente, CRB, que também tem outros 2 problemas envolvendo suspensões. Matheus Ribeiro e João Pedro tomaram seus terceiros cartões amarelos na partida contra o Paysandu, por isso estão suspensos dessa partida contra o Guarani. E aí o técnico Daniel Paulista vai ter que tirar da cartola alguma solução para o CRB nessa partida contra o Guarani. E olha, eu vou dizer logo, o CRB é favorito nesse jogo, o CRB tem uma vantagem muito boa em relação ao Guarani, porque o Guarani é uma equipe que sofre muitos gols. A gente trazia durante a semana que a equipe do Guarani tomou 6 gols em 2 jogos. Ele perde para o Avaí na ressacada por 3-2 e depois empata por 3-3 com o Ituano na rodada passada dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Então hoje o Guarani se encontra nessa situação difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, a gente vai trazer agora a provável escalação do CRB para essa partida. O CRB que vai entrar com a equipe não 100% titular, mas é um CRB que a gente já conhece muito bem. No gol, Matheus Albino, provável titular mais uma vez, com certeza deve entrar em campo, mas há uma mudança aqui, na dupla de zaga. O CRB mais uma vez altera sua dupla de zaga porque Gustavo Henrique mais uma vez está disponível. Ele estava suspenso da partida contra o Paysandu por ter sido expulso contra o América Mineiro ainda jogando em Belo Horizonte, e agora ele retorna pelo advento de que o Simon não está disponível. Apesar do Gustavo Henrique ser o provável titular, o CRB também deve ter mais uma novidade. O Heron, zagueiro que se machucou ainda no Campeonato Alagoano, também pode voltar a ficar pelo menos no banco de reservas aí após passar por uma cirurgia. Falcão, volante titular. Na lateral esquerda provavelmente joga o Jorge, porque o William Formiga ainda não deve estar disponível. E o Matheus Ribeiro também está fora do jogo, suspenso. E na lateral direita, o Hereda, esse aí que está sendo pretendido por outros clubes, mas a gente fala baixinho para os outros clubes não quererem tirá-lo do CRB. Rômulo deve aparecer no meio-campo pela falta do João Pedro. E o Caio César, como está voltando de lesão, provavelmente fica no banco de reservas, mas a gente coloca um asterisco aqui porque tudo é possível. Daniel Paulista é um cara que gosta de surpreender em dado momento. E aqui uma diferença em relação ao jogo contra o Paysandu é que o GG deve voltar para o meio-campo. Ele foi ponta direita na partida contra o Paysandu e aí teve uma mudança. O Rômulo jogou mais centralizado, o CRB jogou com 3 volantes, mas dessa vez GG deve voltar sim para o meio-campo. E aí a dúvida de quem fica na ponta direita. Muitos torcedores querem a volta do Labandeira, mesmo ele não estando tão bem. Nem todos falam do Mike também, porque o Mike vive uma fase um pouco ruim. Ele entra no jogo contra o Paysandu e também foi muito mal. Mas aí pode surgir uma possibilidade para o João Neto. O João Neto, que é um garoto, participou do gol contra o Paysandu, fez os 2 gols da final da Copa do Nordeste. Então, ele pode ser, sim, o provável titular do CRB. Numa posição um pouco diferente, mas que funcionaria até de maneira interessante, pelo menos ao meu ver. Na lateral esquerda, Léo Pereira, provavelmente, é o cara titular, é um cara que vive uma grande fase. Inclusive, daqui a pouco tem fala do Léo Pereira. E no ataque, o Anselmo Ramon, o CRB que deve jogar num 4-3-3, um pouco mais ofensivo, porque joga dentro de casa. Então o CRB tem uma responsabilidade muito grande em relação a essa partida contra o Guarani e o jogo é difícil. Apesar do Guarani ser uma lanterna, rapaz, o CRB precisa sim de um resultado positivo para conseguir esses 3 pontos que podem servir para o CRB sair da zona de rebaixamento, mas calma aí, que daqui a pouco a gente mostra a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai chamar o Léo Pereira. Ele vive uma grande fase, marcou 2 gols nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e vem ajudando o CRB aí nessa toada rumo, quem sabe, a sair primeiro da zona de rebaixamento. Eu não quero falar em acesso, mas o torcedor mais otimista, claro que fala, e a gente chama aí o Léo Pereira, que vive uma boa fase. Fala aí, Léo. Sim. Eu procuro sempre melhorar, né? Melhorar, em relação ao terço final, para que eu possa ter jogadas de finalizações. Então, eu sempre peço para o treinador, para os auxiliares que possam me dar esse suporte, e eles me dão. Então, isso, hoje em dia, eu comecei a criar isso durante os treinos e me cobro sempre para que isso possa acontecer no jogo. E nas oportunidades que teve, agora, pelos esses 2 últimos jogos, eu consegui concluir com gol. Isso daí é um pouco do que eu quero que aconteça muitas vezes. A gente sabe que é 2 equipes fortes e a gente está focado no Guarani, né? Que é o próximo jogo de sábado. E a gente vai em busca da vitória, porque em casa a gente tem que fazer o dever de casa, né? Porque o jogo passado já passou, então a gente deixar aquilo para lá e focar agora no Guarani e tentar buscar a vitória, que a gente vai buscar essa vitória. E
E é isso, bora pra cima. Sabadão a gente vai buscar essa vitória aí contra o Guarani para que a gente possa se manter, porque a gente tem um time qualificado e subir aí na tabela para ficar lá em cima no topo. A gente tenta sempre dar o nosso melhor, né? Mas o futebol é assim, né? A gente, às vezes, quando tá fora de casa, a gente, em alguns detalhes, a gente acaba pecando e a gente não consegue concluir com uma vitória, às vezes, e que vem ou às vezes vem um empate, mas a gente está procurando, né? A gente está procurando achar esse defeito, esse detalhe, para a gente poder melhorar e tentar, quando tiver jogos fora de casa, a gente buscar vitórias aí, que é o que a gente almeja. A gente sabe que todos os jogos é obrigação a gente vencer, porque a gente tem esse pensamento de vencedor, né? A gente, jogadores, e aposto que até os torcedores, ninguém aceita perder. Então, sim, virou uma obrigação nossa, também de jogadores se cobrando em si, para que possa vencer, porque a gente quer isso. Então, a gente vai buscar essa vitória, sim, porque ninguém vai querer perder. Então, sim, virou uma obrigação nossa querer vencer. Sabe que a gente tem um time, que não falei, muito qualificado, né? A gente tem um time, uma equipe boa, tem bastante jovens aí que estão com gás. Então, sim, se também aparecer a oportunidade de ter outros jogadores, seria muito importante também que venha para somar, que venham para acrescentar, porque a gente sim também necessita também de jogadores para que possa ou ter uma opção ou de estar jogando ou de estar na reserva, para que possa, tipo, todo mundo jogar e acrescentar durante a partida. E sim, vai ser muito importante, né, para que a gente possa subir e tentar buscar esse acesso aí, que é o que a gente almeja, a gente sonha, que é a nossa meta aí. Tá aí então, Léo Pereira, atacante do CRB, vive uma grande fase, a gente volta a repetir, mas eu já tô recebendo mensagem aqui, o pessoal reclamando porque eu tô todo de azul, mas não é azul CSA não, é azul do céu aí, que o céu tá muito bonito aqui em Maceió e eu não sou CSA não, então deixa quieto. O Guarani é uma equipe que vem num momento muito ruim nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas também durante toda a temporada. A equipe do Bugre só venceu 3 jogos neste ano, quase caiu no Campeonato Paulista, quase caiu para a 2ª divisão e hoje briga para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente tem os números do Guarani, são 23 jogos em 2024, com 3 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Momento difícil, e foi justamente isso que fez a diretoria trocar o comando técnico. O Guarani já teve 3 mudanças em 2024, começou a temporada com o Humberto Lousa, já passou pelo CRB, ele foi demitido, chegou o Júnior Rocha, não deu certo, foi demitido também e agora o técnico é o Pintado. Pintado que já passou pelo futebol alagoano, já passou pelo rival do Guarani, que é a Ponte Preta, e vai provavelmente estrear hoje contra o CRB aqui mesmo no estádio Rei Pelé. Ele também teve pouquinho tempo para treinar aí a equipe do Guarani, apesar do último jogo ter sido em Campinas, enfrentando o Ituano. Ele teve pouco tempo, foi anunciado apenas um dia depois desse jogo, depois do 3-3 com o Ituano, mas ele já comandou o treino do Guarani e tem uma falinha aí. Vamos rodar com o áudio, diretor. Sabe disso, quem tem mais experiência, sabe que isso faz parte, mas nós não podemos duvidar da gente. Vamos buscar, vamos embora, moçada. Bora. Feliz por estar de volta, né? Um lugar que eu respeito e agradeço muito pela oportunidade. Que eu vi é um grupo inconformado, mas muito disposto a trabalhar, muito disposto a dar a volta por cima. Acho que isso tem um peso muito importante. Eu tenho muita confiança que a gente consegue reagir. Confiança total. Eu sei que a gente pode reverter, eu sei que essa camisa tem peso, que tem história. Eu sei que o torcedor faz uma diferença muito grande. A gente conta muito com o nosso torcedor sempre, a gente entende que a gente está devendo, o elenco vai reverter isso e a gente precisa muito do nosso torcedor, sem a menor dúvida. Isso conta muito para quem quer reagir e tem que estar numa situação melhor.
Tá, então, o técnico Pintado que está tentando trazer um bom momento para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o jogo é difícil. Enfrenta aqui o CRB no estádio Repelé. Lembrando, o jogo é 17 horas e a gente já tem também a provável escalação do Guarani para essa partida, só que é uma provável bem bagunçada. A gente preparou aqui o nosso material da provável escalação do Guarani para enfrentar o CRB. E olha aí, é uma bagunça. O Guarani é aquela bagunça arrumada, tentando aí achar seu melhor momento dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem poucos nomes que a gente pode cravar na equipe titular do técnico Pintado. E justamente por ser uma equipe que está mudando o comando técnico, há sim algumas dúvidas. No gol, o Vladimir, rodado experiente, passou no Santos, passou também no Avaí. Na zaga já tem a primeira dúvida, Léo Santos e Lucas Adel. O Léo Santos não vem sendo titular, mas há a possibilidade dele começar a partida de hoje. Na lateral direita, o Heitor ou o Diogo devem ser os titulares, um dos dois deve ser o titular, mas o Heitor começou a última partida contra o Ituano e apesar das falhas defensivas, provavelmente ele começa hoje. Na esquerda, Vinícius Cauê, que contra o Ituano foi improvisado como ponta esquerda, deve voltar aí sim para a lateral esquerda. Anderson Leite, ex-CRB, passou no Galo na temporada passada, é o provável volante, e ele faz quase uma função de terceiro zagueiro, então ele vai ajudar muito aí o Léo Santos e o Lucas Adel. Não esperem tanto um Guarani ofensivo aqui no estádio Repelé, deve ser um Guarani um pouco mais contido, o empate até não seria mau resultado para a equipe do Bugre. Meio campo tem o retorno do Matheus Bueno que é volante, tem uma participação muito legal aqui no meio-campo do Guarani. E o Luan Dias, camisa 10, é o provável titular, mas claro, também há essa dúvida se ele vai ser titular ou não. No ataque do Guarani, o garantido é o Caio Dantas. O cara meteu 2 gols na última rodada, então está vivendo a grande fase, não deve perder sua vaga na equipe titular do Guarani. A dúvida fica para os pontas. O Ayrton até faz uma temporada ok, deve começar como titular sim. E o Reinaldo é que tem a dúvida do lado esquerdo. Mas o curioso é que os 2 pontas jogam nas 2 pontas. Então não se prendam a Reinaldo na ponta esquerda e a Ayrton na ponta direita, que provavelmente o Guarani vai alterar muito isso. O Pintado é um cara rodado experiente que sabe muito bem armar suas equipes, principalmente para esses jogos um pouco mais complicados, como vai ser esse contra o CRB. E a gente tem a arbitragem da partida também, a bola rola daqui a pouquinho para esse CRB e Guarani. Lembrando, 4 horas a gente começa a nossa jornada no Gazeta FML no YouTube. O árbitro vai ser o experiente Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Ele que é irmão do Wilton Pereira Sampaio, já foi árbitro de Copa do Mundo, inclusive. Assistente 1, Lucas Torquato Guerra, também do Distrito Federal. O assistente 2 vai ser o Renê Santos de Carvalho, lá da Federação Acreana. Quarto árbitro, José Ricardo Vasconcelos Laranjeira, esse aqui a gente conhece bem, é da Federação Alagoana de Futebol. A assessora vai ser a Ana Karina Marques Valentim, de Pernambuco. Árbitro de vídeo vai ser o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Assistente do VAR vai ser o Ciro Chaban Junqueira, do Distrito Federal. Enquanto o observador do VAR vai ser o Jorge Alves Feitosa, esse está em todos os jogos aqui da Federação Alagoana. Mas não é o único jogo da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa rodada está começando hoje e vai prosseguir aí ao longo da semana. Jogos bons, tem clássico, tem jogos importantes nessa Série B e a gente vai rodar aqui agora. Hoje, são 3 partidas. Operário e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam no Germano Krieger às 17 horas, mesmo horário do jogo do CRB. E aí, a gente relembrando, CRB e Guarani, 17 horas no Rei Pelé, em Maceió. E às 9 horas da noite, aquele jogo para você terminar o dia bem, tem Ituano e Brusque no estádio Novelli Júnior. Esse jogo, importante para o CRB, porque se ele não vence a equipe do Guarani, essas duas equipes estão coladinhas. Um está embaixo, que é o Ituano, e outro está logo em cima, que é o Brusque. Então, um jogo importante também para a torcida regatiana. A rodada prossegue no domingo. 16 horas na Arena Condá, tem Chapecoense e Paysandu, jogo importante lá embaixo também. E às 18h30 tem clássico no Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Goiás. Jogo bom, jogo importante. Goiás vem de uma derrota, então precisa retomar seu bom momento contra o seu maior rival. Na segunda-feira tem Sport em campo na Arena de Pernambuco. Sport que é chamado de coisa pelo Orlando Batista, mas eu vou retrucar isso, que o Sport é um time simpáticozinho. Sport em Novo Horizontino, 19 horas, na Arena Pernambuco e São Lourenço da Mata. Terça-feira, mais 4 partidas. Mirassol pega o Santos, às 19 horas, no José Maria de Campos Maia, lá em Mirassol. 19 horas também tem América Mineiro e Avaí, aí é confronto direto dentro do G4, o América é o líder ainda do campeonato. O jogo acontece no Independência.
Ponte Preta e Ceará, 9 horas da noite, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Confronto alvinegro, e a rodada vai ser fechada às 9h30 da noite, lá no Carlos Zamit, em Manaus. Amazonas e Coritiba, viagem péssima para o Coritiba. Imagina sair de Curitiba para Manaus, é uma viagem um pouco longa, mas aí vamos ter essa partida entre Amazonas e Coritiba. Vamos de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, relembrar aí ao torcedor como está a tabela da segunda divisão. O líder do campeonato ainda é o América, perdeu na rodada passada, mas ainda é o líder, 21 pontos. E aí, confronto de líderes, pega o Avaí, que é o segundo, também tem 21 pontos. Operário fecha aí o top 3 com 21 pontos, o Sport é o quarto, vai subindo para a Série A no momento, tem 19 pontos, deve um jogo que é contra o Galo da Praia. O Santos está em quinto com 18 pontos, mesma pontuação do sexto colocado, que é o Goiás. Curitiba é o sétimo também com 18 pontos, enquanto o Mirassol aparece em oitavo com 17. Vila Nova é o nono também com 17. E olha aí a importância do clássico de hoje entre Vila e Goiás. Um tem 17 e outro tem 18. Quem vencer fica na frente do maior rival na tabela da Série B. O 10º colocado é o Ceará com 16, 11º é o Novo Horizontino com 15 pontos, Chapecoense é 12ª com 14 pontos, Botafogo de Ribeirão Preto, 13º com 13 pontos, gosta do 3 aí o Botafogo, Ponte Preta em 14º lugar com 12 pontos, Amazonas 15º com 12, Paysandu 16º também com 12 pontos. Na zona de rebaixamento nós temos o Brusque com 10, CRB tem 9 pontos apenas, mas deve 2 jogos, enquanto na 19ª é o Ituano com 7 pontos. E aqui, é a ação. E aí, para fechar esse bloco, nós temos uma informação. Ontem o Orlando Batista já havia adiantado para a gente a remarcação do jogo entre CRB e Botafogo de Ribeirão Preto para o dia 17. Mas a CBF chancelou de vez, vai ser mesmo no dia 17, às 8h30 da noite, aqui mesmo no Estádio Repelé. Então vai demorar um pouco para o CRB pagar esse jogo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Já o jogo contra o Sport ainda não tem data definida, a gente está esperando a definição da CBF, mas provavelmente acontece apenas depois. E nessa sequência, onde o CRB pega o Botafogo, são 3 jogos seguidos em casa: Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano. Então o CRB vai ter uma sequência legal dentro de casa para tentar respirar e tentar chegar bem nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, vamos para o primeiro bloco de comerciais, o nosso break aqui, para fazer aquele descanso, beber aquela aguinha, e a gente volta já já, porque tem informação do Azulão do Mutante. Vamos lá, pessoal, fica com a gente, até já. O mundo evolui todo dia e enquanto o futuro avança, a gente se transforma. Desde quando chegamos em 2019, já investimos mais de 1,7 bilhão. Entregamos novas subestações, reduzimos o tempo e a quantidade de vezes sem luz. Trocamos lâmpadas e substituímos geladeiras. Aumentamos o número de beneficiados da tarifa social. Temos muito trabalho pela frente e juntos vamos avançar ainda mais. Equatorial, por Alagoas hoje, pelo futuro todo dia. Tomando uma aguinha aqui para fazer esse segundo bloco falando do CSA, porque o CSA é um caso sério, né, minha gente? 9 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum e vai ter o final de semana de folga. Eu trabalho aqui só e não ganho folga nenhuma, o CSA vai ganhando uma folguinha, não tem jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, mas brincadeiras à parte, claro, o CSA trabalha muito nesse final de semana, porque tem um jogo difícil contra o Confiança na Série C do Campeonato Brasileiro. O bom é que o jogo acontece apenas na quinta-feira, dia 27, em Aracaju. A viagem é um pouco curta, o CSA só deve viajar um dia antes lá para a capital sergipana. Viagem tranquila, deve ir de ônibus, mas o CSA está no período aí precisando da sua primeira vitória. Ontem nós fizemos uma matéria no nosso gazetaweb.com mostrando os números da Série C do Campeonato Brasileiro. E o CSA hoje é a equipe com mais chance de rebaixamento para a Série D, cerca de 85%. Mas essa parte dos números está um pouco escondida aí para o CSA, porque ele pensa em contratar novos reforços. O nosso Arnei Oliveira não vai estar aqui no programa hoje, está lá se recuperando da gripe, também vai curtir um forrozinho, mas ele já mandou a informação para a gente que o CSA está tentando fechar com reforços, sim. São pelo menos 4 a 5 nomes nesse primeiro momento para o CSA na Série C do Campeonato Brasileiro. Já está integrado ao elenco, que é o Caleb Costa, ele que vem emprestado do Cuiabá, estava na Inter de Limeira
mas tinha um segundo nome que o Arne falou ontem aqui no programa para mim e para o Orlando Batista, mas esse jogador não deve vir mais para o CSA. É o zagueiro Henrique Vermut. A gente tem até a imagem dele aqui. O Henrique Vermut não vem mais para o CSA, de acordo com a informação do nosso Arne Oliveira. O Henrique, ele pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro, inclusive, mas a situação do Botafogo é que ele recebeu uma outra proposta de um outro clube. O Henrique Vermut não está sendo aproveitado pelo Botafogo, está emprestado ao Ferroviário do Ceará, clube que também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não está sendo utilizado. O último jogo dele aconteceu em março pelo Campeonato Cearense. Então, o Henrique Vermut está aí muito tempo encostado. O CSA tentou sua contratação, ele já estava pronto para viajar para Maceió, mas ele olhou lá no Google, não gostei de Maceió, vou para outro clube. Esse clube não foi revelado ainda, uma proposta melhor, não se sabe se é o salário ou se o Botafogo se interessou por outra proposta, mas o fato é que o Henrique Vermut não deve chegar mais ao CSA. Mas isso não quer dizer que a diretoria não está contratando reforços, não. O trabalho do Carlos Bonatelli está sendo feito, está buscando aí novos jogadores, sim, no mercado de transferências, apesar de toda a dificuldade. E a gente tem uma falinha do Carlos Bonatelli. O Bonatelli veio aqui ao nosso programa Bola Quente durante essa semana e foi uma entrevista extensa. Se a gente passar tudo aqui, vai comer o tempo do programa inteiro. Mas a gente tem a falinha aqui do Carlos Bonatelli sobre essa situação de reforços e também do CSA que está buscando aí sair do rebaixamento. Chegou a falar em classificação, eu não acredito, mas vamos lá. Não tem ainda, então daqui a pouco a gente passa aí a informação do Carlos Bonatelli. O Confiança é o adversário do CSA e também passa por um momento complicado. Perdeu para o Floresta, aquele Floresta do Marcelo Cabo, e por isso o Confiança trocou o seu comando técnico. O novo treinador é um cara que a gente conhece bem, Mazola Júnior, anunciamos aqui também durante essa semana. Então, o Confiança vai ter a estreia do Mazola Júnior, ele também teve um tempo legal para ir melhorar a equipe do Confiança e a gente tem o primeiro trabalho dele no comando da equipe do Dragão, é o Clube Proletário, hein? Trabalha bastante o Confiança para esse jogo contra o CSA. Tá, então, a gente fala também dos números do Confiança durante essa temporada. São 23 jogos com 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Isso na temporada inteira. O Confiança é o atual campeão sergipano, é a equipe que vem tentando se manter ainda nessa Série C do Campeonato Brasileiro, mas a fase não é tão boa. Confiança é uma equipe que encontra o CSA em diversos momentos. Já se enfrentaram na Série B, já se enfrentaram também na Série C do Brasileirão. E são duas equipes que se enfrentam aí buscando a saída da zona de rebaixamento. Enquanto não chega o Carlos Bonatelli, vamos mostrar os jogos. Chegou? Então vamos lá. Carlos Bonatelli, dirigente do CSA. Olha, aí a decisão acaba sendo uma decisão institucional do clube, tá? E como se falou, o Mossoró ficou também na linha de frente no período, durante um bom período. Isso acaba desgastando, tá? Então, por isso que eu falo que todas as mudanças acabam, sim, sem dúvida nenhuma, sendo impacto do resultado esportivo, tá? Porque o desgaste que aconteceu foi em cima do resultado, tá? Então, Mossoró, a gente sabe do profissional que é, de tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo dos anos no clube, tá? E não tenho dúvida nenhuma que realmente é o impacto esportivo de resultado. Carlos Bonatelli falando da saída do Marquinhos Mossoró, decisão estranha, mas ele deu uma explicação um pouco por cima, não pode dar tantos detalhes assim, mas deu uma explicaçãozinha em relação ao Marquinhos Mossoró. A gente tem mais uma fala do Carlos Bonatelli em relação à busca por reforços. Tá difícil, mas ele está buscando aí no mercado o ex-executivo de futebol do Paraná e também ex-candidato à presidência do Avaí. Vamos lá, Bonatelli. O total nosso tem sido Série C. Agora, precisamos em paralelo, sim, estamos fazendo o planejamento já para o próximo ano. É claro que muito desse planejamento acaba tendo um direcionamento de acordo com o nosso resultado em campo. Então a gente espera, primeiro que a gente possa conseguir sair, ter a primeira vitória, passo a passo, para que a gente possa sair dessa situação, estabelecendo o campeonato, tá? Como eu falei no primeiro tempo, a Série C ela tem uma característica peculiar. Eu sei que é muito difícil, o nosso foco hoje, não podemos
mudar nosso foco, é 100% sair da situação. Mas a Série C, ela também permite e tem um histórico recente de times que deram uma arrancada e conseguiram a classificação na última rodada. Por exemplo, há 2 anos atrás, se não me engano, o Vitória conseguiu na última rodada, só entrou na última rodada no G8. E acabou conquistando o acesso. Então, é uma característica peculiar da competição, mas o nosso foco hoje é sair dessa situação. Bonatelli, sei não, esse negócio de falar de classificação é meio complicado. A gente estava fazendo a matéria ontem, só tem 0,1% de chance. Tudo bem, tem a chance, né? É matemática, mas o CSA primeiro tem que realmente pensar em sair da zona de rebaixamento. Bora para os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do CSA só jogar a quinta, tem rodada assim hoje começando, é a rodada número 10 do Brasileirão da Série C, jogos importantes. Hoje, às 17 horas, tem Tombense e Floresta jogando lá no interior mineiro. 7h30 da noite tem Londrina e Botafogo, confronto dentro do G8 aí, 2 jogos apenas hoje, neste sábado, daqui a pouquinho tem bola rolando. Domingo, 16h30, amanhã, São José e Ipiranga, confronto gaúcho. Às 19 horas tem Volta Redonda e Caxias, jogo importante também para o CSA, que o Caxias está ali na zona de rebaixamento. No mesmo horário, 19 horas, tem São Bernardo e Figueirense. Na segunda-feira, começam a jogar os nordestinos. Aparecidense e Náutico jogam às 8 horas, assim como ABC e Remo. O clube do Remo aí também numa situação chata. Quarta-feira vai ter uma pausa na terça para você descansar e tudo mais. Quarta-feira tem 19 horas Sampaio Corrêa e Atlético, mais um adversário direto do CSA, o Paiô. E às 9 horas tem Ferroviário e Ferroviário, com o confronto do trem lá no Ceará. Quinta-feira, jogo isolado, Confiança e CSA, 8 horas da noite. Vamos relembrar a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos relembrar também a situação do CSA, que pelas más línguas falam que pode buscar a classificação. Não concordo, mas tudo bem. Todo mundo pode acreditar no que quiser. O líder ainda é o Atlético, 21 pontos, seguido pelo Botafogo de Ribeirão Preto, da Paraíba, com 20 pontos. O Belo está ali bem também. Volta Redonda é o terceiro com 19 pontos, seguido pelo São Bernardo, que tem 18. Ferroviário em quinto, com 17 pontos. Londrina é o sexto, com 15. Figueirense está em sétimo lugar, com 14. Ipiranga, devendo 3 jogos ainda, está na 8ª posição, com 12 pontos. Hoje estaria classificado. Tombense nono com 11 pontos, joga daqui a pouco. Remo é o 10º com 10. Ferroviário subiu bem na tabela, é o 11º, também com 10 pontos. 12ª é a Aparecidense com 9 pontos, deve um jogo também. ABC em 13º com 9, Náutico 14º com 8. Confiança, adversário do CSA, também tem 8 e deve um jogo aí no Campeonato Brasileiro. Floresta é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 6 pontinhos apenas. Tá aí a equipe do Marcelo Cabo. No Z4, a degola para ir para a Série D do Brasileirão. Tem Caxias devendo 3 jogos com 6 pontos. Sampaio Corrêa tem 18 pontos. Tem 6 pontos em 18º lugar. Quem dera para o Sampaio ter 18 pontos, né? CSA tem 5 pontos. É o 19º, dono do pior aproveitamento do campeonato. E o 20º é o São José, 4 pontos. Mas ele tem uma vantagem no aproveitamento, porque o São José deve 2 jogos. Vamos lá para mais um bloco de intervalos e daqui a pouco a gente volta falando do futebol do interior. A ASA, CSE estão em momentos diferentes, mas a gente traz todos os detalhes aqui no nosso Gazeta News Esportes. Voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco aqui do nosso Gazeta News Esportes. Mandar um abraço para o Jonatas Maresia, com certeza acompanhando a gente, também para o seu Fernando. Mandar um abraço para o Orlando Batista, que já deve estar lá em Pernambuco, curtindo seu forrozinho, seu churrasquinho. Eu vou cobrar a carne quando voltar para cá na segunda-feira, hein, Orlando? Calma lá, eu quero uma carninha também para curtir esse São João. Vamos falar do futebol do interior, porque ASA e CSE estão em momentos tranquilos. Eles tentam ainda, claro, conseguirem suas classificações, mas estão ali na briga por uma vaga na próxima fase na Série D do Campeonato Brasileiro. E para falar do gigantesco colossal, Everton Luiz com informações aqui no nosso Gazeta News Esportes. Fala aí, Everton.
E do Asa, o time que só joga na quarta-feira, dia 26, pelo Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, está fora do G4, mas segue trabalhando com esse objetivo. Hoje, pela manhã, foi descanso para todo o elenco e a comissão técnica. No segundo horário, assim como amanhã também no sábado, o time vai estar trabalhando, mas sempre com os portões fechados para a imprensa e o torcedor. No primeiro momento, a imprensa esportiva vai poder ter acesso à entrevista coletiva. Depois tem que se ausentar e aí segue a vida. Já com relação ao técnico Raniel Ribeiro, ele que já vai para o seu terceiro dia de trabalho, ele não vai poder contar para o próximo jogo, quarta-feira, dia 26, além do Colina, o atacante João Cabral, que levou o terceiro cartão amarelo. Então é mais uma situação para ele pensar e ir formatando esse time que vai jogar contra a Juazeirense no estádio Fumeirão. O preparador de goleiros, o Jorjão, velho conhecido do torcedor do Asa e também de todo o estado de Alagoas, um vencedor. Fala pra gente agora sobre esse retorno para a equipe da capital do Agreste. É uma satisfação estar voltando nessa casa, uma casa onde eu passei, sempre fui feliz. Teve uma conquista de um título aqui de 2009, né? Cheguei aqui em 2008, trabalhei em 2008, 2009 e também a gente trabalhou naquele construção do acesso para a Série B também. O plano ideal naquele ano foi a união do grupo, né? A união, a gente formou uma família, né? E todo mundo assim estava com o mesmo objetivo, né? A maioria dos jogadores também, que eu lembro como hoje, Didira, Veneno, né? Essa galera da casa, né? E é o que hoje aqui também eu encontrei, é isso aí. Aqui tem uma alegria, aqui tem aqui essa harmonia, a família aqui está unida, né? E com fé em Deus também vamos trabalhar aqui junto com todo mundo para a gente conseguir esse acesso para a Série C também. Esse é o Jorjão participando com a gente, sempre atencioso com a imprensa, falando da sua carreira e dessa identificação também com o clube. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Everton. Obrigado para você, um bom dia. Acompanhando a gente também é o Asa, minha gente. O Asa precisando de uma vitória contra a Juazeirense na próxima quarta-feira e vive um momento complicado. Não vence 5 jogos nessa Série D do Campeonato Brasileiro, mas claro, tem margem ainda para buscar a sua classificação. Faltam 5 jogos também para fechar essa primeira fase da competição nacional. Vamos aqui para essa câmera, porque tem jogador do Asa falando também, o volante Aleph, que é maceioense, vive uma boa temporada na equipe do Asa, foi eleito por alguns o melhor volante do campeonato alagoano. Ele falou com um tom de revolta sobre o momento do Asa e sobre como ele pensa que o alvinegro vai se recuperar no campeonato. Fala aí, Aleph. Comissão técnica aí, eu nunca trabalhei com eles, mas trabalhei contra e temos ótimas referências, né, de que são ótimos profissionais. Acredito que dá continuidade, né? Infelizmente tivemos esse momento adverso, mas acredito que é aquele novo impulso, né? Para que a gente possa conseguir melhores resultados para que as coisas melhorem. Cara, assim, são 3 dias, né? Não é nada fácil, né? Porque como você comentou, uma nova metodologia, mas acredito que somos jogadores inteligentes, que a gente sabe que nos adaptamos bem. E muita conversa, muito vídeo, né, para que facilite a interação, para que ele possa fazer o melhor trabalho e a gente entender da melhor forma. Assim, o que eu posso falar? É super normal a torcida, a imprensa, ter essa desconfiança por esses 3 resultados aí que eu acredito que ninguém esperava, né? Porque estávamos 5 jogos invictos. Não é fácil de assimilar para as pessoas que estão fora, mas a gente que está dentro, cara, a gente tem que ter a confiança no que a gente vem fazendo. Eu acredito, graças a Deus, eu venho tendo uma experiência nos últimos 4 anos de conquistas, né? Graças a Deus, em todas elas eu passei por um momento difícil, só que eu nunca duvidei e quem estava dentro nunca duvidou da capacidade de conquistar as coisas futuramente. Então, acreditar, foi difícil, foram campos adversos, que aí a gente tem que tomar de experiência porque a nossa competição tem esses campos difíceis, tem essa chuva que está tendo, que atrapalhou um pouco o nosso time, mas eu tenho certeza que ao invés de a gente lamentar agora, é a gente tomar de aprendizado. Temos um elenco, um time que na minha visão, um time muito forte, um time de chegada, que acredito que com esse novo impulso que está tendo agora, da nova comissão, acredito que chegaremos a grandes feitos aqui no Asa. Tá então, Aleph, um tom de revolta, o Asa que vai ter a estreia do Raniel Ribeiro na próxima quarta-feira. Tem alguns sites botando que o jogo do Asa é amanhã, dia 23, mas não é não. O Asa pediu adiamento para o dia 26, vai ser
no estádio Guaraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, a partir das 19h30, Asa e Juazeirense. Toda a rodada desse grupo A4 acontece apenas no meio de semana, pelo advento do São João. Muitas equipes nordestinas, claro. Também na quarta-feira tem Jacuipense e CSE em Pituaçu, Salvador, 3 horas da tarde. Sergipe e Itabaiana, às 8 horas, o clássico lá de Sergipe. E também na quarta-feira, Retrô e Petrolina. Essa é a rodada do grupo A4 da Série D, 10ª rodada, vale lembrar. Vamos falar agora do CSE, o Clube Sociedade Esportiva. Fez aniversário ontem, 77 anos, mas o trabalho não para. O técnico Leandro Campos vive um bom momento no clube, não perdeu ainda. E o Felipe Ramon é um outro jogador que vive um grande momento com a chegada do Leandro Campos. Ele que virou lateral esquerdo titular do CSE nesta temporada. E a gente tem a falinha do Felipe Ramon, que após o treino deu aí, externou o seu sentimento com esse momento do CSE. Vamos lá, Felipe. A gente vem de três jogos difíceis, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu pontuar aí nesses 3 jogos. Isso que é o mais importante. 2 vitórias e um empate. A gente sabe que agora são jogos de 6 pontos, né? Inclusive, esse jogo agora contra a Jacuipense vai ser um jogo muito difícil. Mas a gente vai preparado lá para beliscar um ponto e tá melhorando a nossa pontuação na tabela. O objetivo do CSE é ficar mais fixo aí nesse G4. Hoje o CSE tem 12 pontos e a gente tem a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai relembrar os momentos dos clubes alagoanos e também de seus rivais. Lembrando, rodada na próxima quarta-feira, rodada completa com os 4 jogos. Itabaiana é o líder com 20 pontos, praticamente classificado, depende de uma outra vitória para definir de vez. O Retrô está em segundo com 14, a equipe lá de Camaragibe, em Pernambuco. Jacuipense em terceiro lugar, também com 14 pontos. O quarto colocado é o CSE pelo número de gols marcados, tá? Ele está empatado com a Juazeirense no saldo, mas vence porque tem 11 gols contra 7 dos baianos. Os baianos, o Cancão de Fogo é o quinto colocado com 12 pontos. O Asa está em sexto também com 12, mas o Asa perde no saldo de gols, tem menos 3. O Petrolina, do técnico Alisson Dantas, é o sétimo colocado com 9 pontos. O Sergipe é o oitavo, lanterninha, com 5 pontos apenas. E olha, eu sei que não tem jogo hoje a não ser do CRB, mas o final de semana reserva para aquele torcedor que gosta do futebol feminino, porque a Alagoas vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2. A União Desportiva Alagoana entra em campo com o Fortaleza. Jogo difícil, é a última rodada da fase de grupos e olha, a situação para as alagoanas não é tão boa assim, porque há o risco grande de rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e, claro, para a gente seria uma perda muito grande. O Fortaleza é uma equipe que já está classificada, a UDA tem uma chance pequenininha de classificação, mas o objetivo principal é não cair para a Série C. A UDA fez o campeonato até bom, mas a fórmula da competição aqui não favorece tanto. Caem 2 times de cada grupo e os grupos só têm 8 clubes cada. O jogo acontece no domingo, dia 23, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, lá no CT do Fortaleza. Jogo difícil e a gente, para explicar a situação da UDA, tem a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. O último jogo da UDA faz um tempinho, porque o Juventude, o time do Grupo A, estava devendo jogos em advento da situação do Rio Grande do Sul. Por isso, a rodada final foi atrasada. Lembrando que tem apenas um turno aí nesse Campeonato Brasileiro Série A2. E a UDA, ela joga aqui no grupo B. A UDA está em 6º lugar. Pode conseguir a classificação se vencer o próprio Fortaleza. Vencendo, passa para a próxima fase, mas aí é um buraco mais embaixo, né? O primeiro pensamento é ficar aí na 2ª divisão. E a UDA não pode pensar em perder. Até pode, mas se o VF4 lá da Paraíba vencer seu jogo, a UDA cai para a zona de rebaixamento e estará matematicamente rebaixada. A gente não quer que isso aconteça, claro, por isso a gente torce muito para a UDA conseguir um resultado no próximo domingo contra a equipe do Fortaleza, que é uma das equipes mais fortes hoje do Nordeste no futebol feminino. Bahia já classificado, Juventude também. No grupo B já passaram de fase Instituto 3B do Amazonas, equipe super tradicional, o JC também do Amazonas e o Sport. Brigam pela última vaga Fortaleza, Remo e a UDA, União Desportiva Alagoana. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar mais esse bloco de matérias e vamos para o nosso break, o último de hoje, e a gente volta falando de seleção brasileira. Estreia segunda-feira na Copa América. Não estou confiante, mas você fala aí nos nossos comentários e a gente volta já já.
Tá precisando guardar o seu veículo no centro? O estacionamento Tropical fica em frente à Secretaria da Agricultura, a menos de 100 metros do Calçadão do Comércio e do Palácio do Governo. 3 ruas de acesso e saída: Cicinato Pinto, Melo Moraes e Barão de Alagoas. Galpão exclusivo para motos, com armário para guardar capacete. E ainda vagas para vans e carregador para veículos elétricos. Valor mensal carro, R$250. Valor mensal moto, R$100. Ligue agora, 3336-2708. Estacionamento Tropical. Estamos voltando aqui o nosso último bloco do nosso Gazeta News Esportes, que você acompanha no nosso canal 525 da sua net, claro, ou também no canal do YouTube Gazeta News AL. Então, vamos lá, acompanha a gente, manda o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí esse vídeo, o nosso programa, com todo mundo que gosta muito de futebol. E olha, a gente encerrou outro bloco esquecendo de falar de um aniversário especial. Hoje, dia 22 de junho, tem time alagoano completando o ano. É o Miguelense, o nosso Mutum do Agreste, que deve disputar a segunda divisão nesta temporada, está completando 29 anos de história, vice-campeão alagoano em 1999. Então a gente manda um abraço pro pessoal de São Miguel dos Campos, que tem essa grande equipe lá no Agreste, comemorando aniversário. Que o Miguelense volta, é time de primeira divisão, tem que voltar sim para a elite do futebol alagoano. Vamos falar agora também do futebol nacional. Tem Campeonato Brasileiro começando e rodada boa, e eu tô empolgado porque tem Grenal hoje. Tem Grenal lá em Curitiba. Grêmio e Internacional se enfrentam. Vamos com os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada começando hoje, muitos clássicos, inclusive. Dia 22, hoje, 16 horas, tem Criciúma e Botafogo no Heriberto Rios, em Criciúma. 17h30, o clássico Grenal, Grêmio e Internacional no estádio Couto Pereira, o estádio do Coritiba. Então, jogo difícil aí pro Grêmio, jogo difícil pro Inter. Lembrando que o Grêmio tá na zona de rebaixamento, mas meu coração tricolor pesa mais pro lado do Grêmio mesmo. 18h30, tem Cuiabá e Atlético Goianiense, confronto lá do Centro-Oeste, na Arena Pantanal. 9h30, meu Deus do céu. Ainda bem que o Orlando tá em Pernambuco. Tomara que lá não tenha nem sinal de TV para ver Vasco e São Paulo em São Januário. Difícil. Vasco com técnico interino se enfrentam 9h30, jogo importante para a equipe do São Paulo também. Amanhã, domingo, tem Bahia e Cruzeiro, 16 horas, na Arena Fonte Nova. Minha patroa torce pro Bahia, então, para dar tudo certo em casa, é bom que o Bahia vença. Também às 16 horas tem o clássico Fla-Flu, e nesse caso vai ser Flu-Fla, porque o mandante é o Fluminense no estádio do Maracanã. O Fluminense também muito pressionado no Brasileiro. É o lanterna contra o líder do campeonato, inclusive, tá? Também 16 horas, Atlético Paranaense Corinthians na Arena da Baixada em Curitiba. 18h30, Bragantino e Vitória no Nabi Abichedi, lá no interior paulista. Mesmo horário de Atlético Mineiro e Fortaleza, que se enfrentam na Arena MRV. 18h30 também, o último jogo da rodada, confronto alviverde entre Palmeiras e Juventude. Jogo difícil também para as duas equipes que vêm de vitória, inclusive. E agora vamos lá para a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. E a zona de rebaixamento, meu amigo, tá pesada demais com algumas equipes. Algumas não, todas as equipes muito grandes do futebol brasileiro. O líder é o Flamengo, 21 pontos, seguido pelo segundo colocado, que é o Botafogo, com 20. Palmeiras é o terceiro, também com 20 pontos. Atlético Paranaense fecha o G4, tem 18 pontos. Esses times, esses 4 primeiros, vão para a fase de grupos da Libertadores. Bahia em quinto com 18, Cruzeiro o sexto com 17, São Paulo em sétimo com 15, Bragantino também tem 15, está em oitavo. Internacional o nono com 14 pontos. O Atlético Mineiro é o 10º com 13 pontos. O 11º é o Juventude com 13 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, que tem 12, que está em 12º na tabela. 13º Cuiabá com 10, Criciúma o 14º com 9, Vitória o 15º com 9, o Atlético Goianiense é o 16º com 8, e aí aparece a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco, 17º com 7 pontos. O Corinthians, 18º com 7 pontos também. Grêmio, 19º com 6. Fluminense é o 20º também. Tem 6 pontos na situação difícil dos clubes cariocas. Mas vamos deixar o Campeonato Brasileiro de lado. A rodada começa só no período da tarde. Vamos falar de Copa América. A Copa América está seguindo aí. Teve sua segunda partida realizada na noite de ontem. A gente tem uma vinhetinha aqui para começar a falar de Copa América. Chama aí, diretor. Rapaz, é a Copa América chegando com força. Tivemos um jogo na quinta-feira, que foi entre a Argentina
e Canadá. A Argentina venceu por 2-0. Ontem nós tivemos mais uma partida também válida pelo Grupo A. Foi entre Peru e Chile, mas foi um jogo ruim de se assistir. Tive a liberdade de assistir esse jogo, peguei no sono, não consegui ver todo, mas a gente tem os melhores momentos, não temos, diretor? Esse jogo aí entre Peru e Chile não foi um jogo tão bom assim, mas as equipes da Copa América sendo realizada hoje. Jogos de hoje da Copa América, a gente vai mostrar aí agora para você, torcedor, se familiarizar e tudo mais, porque está começando. É clima de Copa mesmo. Grupo B hoje, às 19 horas, tem Equador e Venezuela, e às 10 horas, 22 horas, hoje à noite, tem México e Jamaica jogando os 2 jogos nos Estados Unidos, vale lembrar. E quando a gente fala de Copa América, fala também de seleção brasileira. O Brasil só vai estrear na próxima segunda-feira contra a Costa Rica, jogo complicado, jogo difícil, mas vamos relembrar quem são os convocados do Brasil. Chama aí, diretor. E aí a gente vai chamar agora, porque falando em Copa América, a gente tem que falar, claro, também de seleção brasileira. O próximo jogo do Brasil, o primeiro, vai ser na próxima segunda-feira, contra a equipe da Costa Rica, jogo até relativamente tranquilo, mas a gente não pode brincar no serviço. E vamos relembrar os convocados pelo técnico Dorival Júnior para esta Copa América. Temos o Alisson como goleiro, Bento e também o Rafael, são os 3 goleiros do Brasil. E aí a gente tem essa possível equipe para começar entre os relacionados na partida contra a Costa Rica. Lembrando que são 26 convocados dessa vez, mas o Dorival talvez não leve todos os jogadores para essa Copa América e teremos talvez algumas estreias, mais no banco de reservas. O Beraldo é o zagueiro reserva, o Wendel, lateral esquerdo reserva. É uma seleção brasileira que ainda tenta encontrar sua identidade. Vem do empate com os Estados Unidos, que foi muito ruim no último amistoso internacional. Mas a gente tem que ter confiança, né? A gente é brasileiro, tem que torcer para a seleção desse jogo contra a Costa Rica. E o Brasil chegou em Los Angeles ontem, no período da tarde, no horário de Brasília. Chegou em Los Angeles, faz sua última preparação, tem um treino ainda neste domingo para enfrentar a Costa Rica. O jogo acontece apenas na segunda-feira, às 10 horas. Temos imagens até da chegada do Brasil também, algumas fotos tiradas pelo fotógrafo Rafael Ribeiro, que é da CBF. O Brasil chegando lá em Los Angeles, no treino. Olha o Paquetá, um menino que gosta de aposta, né? Complicado aí, vamos ver. Tomara que não aposte nada contra a seleção brasileira. O Brasil aí fazendo sua preparação final para essa situação, para a chegada da Copa América 2024, e já começou de vez. A gente falou há pouquinho do empate entre Chile e Peru e Chile 0-0, e a gente já tem a classificação do Grupo A, o único grupo que já fechou aí a sua primeira rodada. Vamos mostrar. Aliás, vamos antes para o Endrick, né? O Endrick falou ontem com a imprensa, o atacante da seleção brasileira, 17 aninhos, cria do Palmeiras, jogador do Real Madrid, fala ontem com a imprensa. Chama aí o Endrick, atacante do Brasil. Fico muito feliz, né, de estar jogando pela seleção, jogando no país onde eu nasci, onde é meu sonho. E, cara, eu sempre fui muito precoce, né, na minha carreira, na minha vida, e desde que eu subi no profissional, eu jogava com adversários que ficavam falando sempre no meu ouvido, sempre ficavam me cutucando, sempre me xingando, falando da minha família, da minha namorada ou do meu irmão, que isso eu creio que é o certo, né, pro futebol, que tem que estabilizar o outro atleta, mas graças a Deus eu me acostumei muito rápido com isso, como eu falei, desde quando eu tinha 16 anos, né, que foi... eu tenho 17 agora, mas desde de quando eu subi profissional, era assim, então eu fui acostumando, fui me adaptando como seria, e estou bem tranquilo e só espero ajudar a seleção do jeito que for. Endrick, quando você será titular pela primeira vez da seleção brasileira? Somente Deus sabe. Como eu agradeço muito a Deus por ter um primeiro treinador como foi o Abel. Ele sabia o tempo de me colocar, e eu já falei, eu sou um garoto cristão e eu espero tudo no tempo de Deus. E tudo no tempo do professor Dorival também. E eu agradeço a ele sempre conversa comigo, converso com todo o staff também. E eu fico na minha, trabalhando e esperando, né, o tempo de Deus, porque Deus é maior do que todo mundo e a seleção também é maior do que todo mundo. E então ninguém precisa ultrapassar as etapas, ninguém precisa ultrapassar o Brasil. E tudo tem que ser no tempo certo. Eu vou estar trabalhando, óbvio que eu quero ajudar a seleção, seja como for, dando dicas fora de campo, ajudando na resenha ou brincando com meus colegas, fazendo ter um clima bom
E, repetindo, vou esperar no tempo de Deus e no tempo do Dorival. E agradeço muito ao Dorival por ter me convocado, por ter confiado em mim, estar aqui, não só em mim, mas como nos outros jogadores também. E, cara, o Dorival é um treinador espetacular e eu sei que ele está fazendo a melhor coisa para o Brasil. E ele não vai fazer a melhor coisa para o Endrick, e nem para o Vinícius Júnior, nem para o Rodrigo. Ele vai fazer a melhor coisa para a seleção brasileira, para o Brasil. E eu creio que ele está fazendo a melhor coisa. Quando você pisou na terra de Los Angeles, ou pode ser em Orlando, você sentiu alguma coisa diferente, sensação para começar a competição oficial? E também, você pensa no time sempre, né? Mas você pode imaginar, você está fazendo aquela comemoração de gol, você está carregando a primeira taça de seleção principal com o time, com o capitão Danilo e tal. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui em Orlando, né? Sempre era um sonho para mim, para minha família, chegar em Orlando, porque é o país onde fica a Disney, é um país maravilhoso, é um país onde todas as famílias gostam de estar. E nas minhas folgas também, onde eu pude levar o meu irmão, o Noah, para Disney, pô, são memórias únicas. Rapaz, o Endrick quer ir para Orlando Batista daqui do nosso Gazeta News. Se ele for, ele perde o jogo. O Orlando já está lá no interior de Pernambuco. Mas aí tá aí o Endrick, o garoto da seleção brasileira. Olha, vamos trazer agora a classificação do grupo A da Copa América. Já está definida a primeira rodada desse grupo. Chile e Peru se enfrentaram ontem. A Argentina enfrentou o Canadá na quinta-feira. A Argentina é líder com 3 pontos. Peru em segundo lugar com 1 ponto. A mesma pontuação do Chile. E aí estão empatados em todos os critérios. Canadá, quarto lugar, 0 pontos. Passam os 2 melhores de cada grupo. Se a gente está no clima de Copa, vamos também para a Europa, velho continente, falar da Eurocopa, que já está num ritmo um pouco mais adiantado. E ontem tivemos 3 partidas. Eslováquia perdeu para a Ucrânia de virada por 2-1. Esse grupo está bem embolado, inclusive. Polônia e Áustria, que terminou 3-1 para os austríacos. Gol do Arnautovic de pênalti, fez o 3-1 para a Áustria. E a decepção da rodada, Holanda e França empataram por 0-0, um jogo que foi muito chato. A Holanda se sentiu prejudicada com o gol marcado, mas ficou no 0-0. Vamos nos jogos de hoje. A bola já está rolando, inclusive pela Copa América. Começou 10 horas a primeira partida, 10 horas da manhã. Começou Geórgia e Tchequia, República Tcheca. Hoje se chama Tchequia, já começou esse jogo, já está no finalzinho, inclusive. Grupo F também, Turquia e Portugal, começa já. Acabando aqui nosso programa, tem Turquia e Portugal, pode ir lá assistir também. E no grupo E, Bélgica e Romênia. A Bélgica está com 0 pontos, ainda não venceu nesta Eurocopa, pega a Romênia, líder do grupo. E para fechar o nosso programa de hoje, vamos falar de outros esportes, mas é rapidinho. A gente tem voleibol neste sábado, com seleção brasileira feminina de vôlei entrando em quadra. O Brasil vai encarar o Japão pela semifinal da Liga das Nações. Uma vitória simples, garante o Brasil na grande decisão, que será contra Itália ou Polônia. Então, um jogo difícil para a seleção brasileira. A seleção japonesa também chatinha, mas o Brasil vem muito bem, tirou a Tailândia nas quartas de final e chega muito forte para a conquista do título da Liga das Nações. Para fechar o programa, tem final de semana bom aqui pra gente, claro, daqui a pouquinho. Lembrando, no nosso Gazeta FML e na 94.1, a gente traz tudo de CRB e Guarani. Você pode acompanhar tudo com a narração do nosso Luciano, eu nos comentários, o Matheus Guimarães no plantão, Júnior Tenório com o CRB, o Arne Oliveira com o Guarani, nosso Valmari Vilela como âncora da partida. E olha, quase 1h da tarde, eu tô morrendo de fome, tenho que ir pro Rei Pelé já. A gente vai encerrando o nosso Gazeta News Esporte de hoje e a partir de agora, todo sábado, uma cara diferente aqui. Eu, Matheus Guimarães, Orlando Batista vai aparecer de vez em quando também, vou cobrar ele, mas vamos encerrando hoje mais um Gazeta News Esportes. Mandar um forte abraço para nossa audiência, para todo mundo que fez esse programa possível, nosso Chico, o Emerson, o Sidney, todo mundo que produziu aqui e está com a gente nessa batalha diária. Tchau, tchau, pessoal, e até segunda-feira, às 12h45, hein? Não esqueça, anote no calendário que a gente volta na segunda. Forte abraço, beijão e até a próxima.